Bom, então vamos ver princípios do processo penal e fontes do direito processual penal, parte 2. Vamos colocar aqui, né? Vamos ver então o princípio da publicidade. O que é publicidade? Publicidade nada mais é do que dar conhecimento ao povo do ato que está sendo praticado. Então, o nosso Código de Processo Penal e a nossa Constituição disciplinam que todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. Quando nós falamos que todos os atos do Poder Judiciário, as decisões, são públicas, significa que nenhum ato pode ser praticado de forma secreta, muito menos uma decisão judicial. Evidentemente, nós vamos verificar que algumas situações, decisões do Poder Judiciário, instruções processuais, como é o caso de crimes sexuais, eles são feitos com reserva, né? Com uma certa privacidade. E os nomes das partes são disfarçados. Quando é um processo contra o adolescente, a gente só coloca as primeiras letras dos nomes, porque nesse caso existe uma ressalva em relação a essa publicidade. A questão da fundamentação das decisões, nós sabemos que todas as decisões do processo penal elas têm que ser fundamentadas. A sentença ela tem que ter o relatório, ela tem que ter a fundamentação, ela tem que ter a conclusão, sob pena de nulidade. Então, quando um processo, se exige que esse processo seja público, eu não posso não dar publicidade. Vocês devem estar lembrados do escândalo dos atos secretos que foram praticados pelo Senado Federal. Ora, é um princípio da administração pública a publicidade. E também é um princípio do processo penal da publicidade aos atos processuais. Então, em relação a publicidades, tem que se dizer que pode a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. Significa que qualquer um de vocês que quiser participar de uma audiência, como estudante do curso de Direito, ou como pessoa que está se preparando para concurso público, poderá fazê-lo. Lógico, naquelas audiências em que há restrição ao princípio da publicidade, como processos em que envolve adolescentes, ou questões familiares, como investigação de paternidade, nós vamos ter uma restrição às partes, né, aos seus advogados, ou mesmo a pessoas do público. Em linhas gerais, vigora o princípio da publicidade. Algumas exceções impedem esse princípio. Então, nós vamos ver que só a lei poderá restringir publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem, como nos crimes sexuais. Então, existem determinados interesses que são protegidos pela lei, uma questão da intimidade, como, por exemplo, no processo de investigação de paternidade, alguns processos de família, em que eu tenho que resguardar a intimidade das partes. No processo penal, como, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual, eu tenho que resguardar a intimidade daquela pessoa que sofreu um crime sexual. E, portanto, nesse processo específico, eu tenho uma exceção ao princípio da publicidade. Em regra, todos os atos do Poder Judiciário são públicos, as sentenças são publicadas através do Diário Oficial, ou naquelas comarcas onde não tem o Diário Oficial, ela é publicada no átrio do fórum, tá? Princípio da obrigatoriedade. No momento em que ocorre a infração penal, é necessário que o Estado promova o ius puniendi sempre que se conceda aos órgãos encarregados da execução esta atribuição. Então, veja, na hora em que ocorre a prática de um crime de ação penal pública, o delegado de polícia, se tomar conhecimento do fato, ou se houver uma requisição do próprio interessado, ou do Ministério Público, ou do Poder Judiciário, ele deverá
investigar. Ele não tem o poder discricionário de dizer, não, não vou investigar. Assim como o órgão responsável pela persecução penal, que é o Ministério Público, que promove a ação penal, ele também tem obrigação de investigar. Ele tem obrigação de propor ação. Ele tem obrigação de ir até o final do processo. Isso é o princípio da obrigatoriedade. Obrigatoriedade significa que o Ministério Público não tem disponibilidade da ação. Se ele tiver disponibilidade, não é obrigatoriedade. Então, necessário que o Estado promova o direito de punir, que pertence a ele, Estado, através dos órgãos encarregados, que são, no caso, o Ministério Público na ação penal pública e o particular na ação penal privada, com poderes discricionários para apreciar a conveniência e a oportunidade de apresentar sua pretensão punitiva ao Estado juiz. A conveniência e a oportunidade só existe naquela avaliação. O promotor recebe o inquérito, se ele verifica que está aprovada a autoria, ele deve promover, então, ajuizar a denúncia. Se ele verifica que não há provas da autoria e da materialidade, ele deve pedir o arquivamento. E se ele quer a prova dessa autoria e da materialidade, isso não está no inquérito, ele pode pedir diligência. Mas preste atenção, essa discricionariedade, a partir do momento em que ele analisa e prova-se que existem fatos que provam o indício da autoria e prova da materialidade, ele é obrigado a promover a ação penal, assim como o delegado de polícia é obrigado a tombar o inquérito e a promover a investigação. E a partir do momento que ele ajuiza a ação penal, ele é obrigado a ir até o fim com essa ação. Lembro aos senhores, antes de falar do princípio da oficialidade, que existe uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Qual é a exceção? Quando o Ministério Público tem disponibilidade da ação penal nos juizados especiais. Nos juizados especiais, a Lei 9.099/95, quando criou os juizados especiais, criou um princípio chamado discricionariedade regulada ou regrada. O que é a discricionariedade regulada ou regrada? É aquele poder que tem o Ministério Público nos juizados especiais de propor uma transação penal, que é uma proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, né? Que seria uma pena restritiva de direito ou multa, a uma pessoa que pratica um crime de menor potencial ofensivo. Tá certo? Então, crime de menor potencial ofensivo é apurado pelo juizado especial e, consequentemente, ele pode ter duas situações de disponibilidade da ação. Primeiro, a vítima pode compor os danos civis, é uma disponibilidade. E o Ministério Público, não havendo a composição dos danos civis, ele pode propor ao acusado, no juizado especial, a transação penal. Então, são duas hipóteses em que não vigora a obrigatoriedade, que é o princípio que eu acabei de explicar, e sim o princípio da discricionariedade regulada ou regrada. Vou repetir, porque poderá ser pergunta de prova. Da prova, né? Discricionariedade regulada ou regrada, que é o princípio segundo o qual o Ministério Público tem disponibilidade da ação. Bom, o princípio da oficialidade diz, diga, o que é princípio da discricionariedade regulada ou regrada? É aquele princípio que permite ao Ministério Público dispor da ação penal. E isso acontece nos juizados especiais. Beleza? Ok. Princípio da oficialidade. Os órgãos encarregados de deduzir a pretensão punitiva têm que ser órgãos oficiais. Então, tanto o delegado de polícia hoje tem que ser uma pessoa que passou no concurso público de provas e títulos, quanto
o promotor de justiça tem que ser uma pessoa que passou no concurso público de provas e títulos, quanto o juiz, quanto o defensor público. Não se admite mais hoje que esses órgãos sejam, como antigamente, os rábulas, que eram pessoas que trabalhavam como advogados, que não eram bacharéis em direito. Hoje em dia, não se permite promotor ad hoc. Hoje, tem que ser órgão oficial, tem que ser aquele promotor que passou no concurso público, que foi nomeado, tomou posse e está investido regularmente na função de Ministério Público. Portanto, órgãos oficiais. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, provados em concurso público de provas e títulos, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Ao Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, compete a promoção da denúncia, né? E o órgão julgador deve respeitar o princípio da oficialidade e a defesa, através da defensoria ou através da OAB, deve respeitar o princípio da oficialidade. Princípio da indisponibilidade do processo. O princípio da indisponibilidade do processo está vinculado com o princípio da obrigatoriedade. É um princípio pelo qual, uma vez instaurado o inquérito policial, não pode ser paralisado indefinidamente ou arquivado. Então, Polícia Civil não pode arquivar inquérito. O inquérito só pode ser arquivado por pedido do Ministério Público homologado pelo juiz. Tá? Promotor de justiça pede, o juiz homologa. Também não pode ser paralisado indefinidamente. Os prazos de conclusão do inquérito são 10 dias se o acusado estiver preso, 30 dias se ele estiver solto, tá certo? Então, é indisponível o inquérito e é indisponível o processo. Como eu disse, uma vez ajuizada a ação, recebida a denúncia, o Ministério Público tem a obrigação de ir até o final, obrigatoriedade. Ele não tem essa disponibilidade, pois a lei processual prevê prazos para a conclusão do inquérito. Mas, como eu já expliquei, né, existe uma exceção, que é os juizados especiais. O princípio da indisponibilidade do processo proíbe a autoridade de mandar arquivar os autos, mesmo quando o membro do MP requer o arquivamento do mesmo, uma vez que a decisão é submetida ao juiz, que é o fiscal do princípio da indisponibilidade. Vamos explicar como é que funciona esse princípio. Se o promotor ele pede o arquivamento do inquérito, eu tenho várias situações. Primeira situação, ele pede o arquivamento, o juiz aceita o arquivamento, esse inquérito será arquivado com a aceitação do juiz. Segunda situação, o promotor pede o arquivamento e o juiz não aceita o arquivamento. Neste caso, o juiz, não aceitando o arquivamento que foi pedido pelo Ministério Público, encaminhará os autos ao Procurador-Geral do Ministério Público, que é o chefe da instituição. O chefe da instituição, o Procurador-Geral de Justiça, poderá, primeiro, concordar com o juiz, e aí ele vai designar um outro promotor para oferecer a denúncia, já que pelo princípio da independência funcional, aquele promotor que na sua livre análise do processo chegou à conclusão que aquele caso não era o caso de oferecimento de denúncia, não pode ser obrigado a denunciar. Então, um outro promotor vai denunciar. Segunda opção, o procurador-geral não concorda com o juiz. Ele acha que realmente é um caso de arquivamento. Então, ele vai, como é o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele vai, então, arquivar, pedir o arquivamento desse inquérito. Mas tem uma ressalva. Professor Franklin, se a parte interessada não concordar com o arquivamento, ele poderá entrar com um recurso de revisão perante o Colégio de Procuradores, e essa decisão de arquivamento do Procurador-Geral será submetida ao Colégio e só será aprovada por maioria. Então, se os procuradores concordarem com o arquivamento, será arquivado. Se o colégio não concordar com o arquivamento do Procurador-Geral, aí sim será designado um promotor
para oferecer a denúncia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, mesmo um membro do Ministério Público, um promotor de justiça ou um procurador pedindo o arquivamento, ele sempre será submetido ao juiz, que é o fiscal desse princípio da indisponibilidade, para aceitar ou não o arquivamento. Se ele não aceitar, vai ao procurador-geral, que, concordando com o juiz, designa um promotor para fazer a denúncia, ou, não concordando, arquiva. A parte interessada tem direito a entrar com um pedido de revisão. Essa revisão vai para o Colégio de Procuradores, que poderá, então, avaliar se o procurador-geral decidiu corretamente pelo arquivamento ou não. Se decidir contrário ao procurador, será designado um promotor para oferecer a denúncia. Bom, este princípio não cabe na ação penal privada e ação penal pública dependente de representação para o oferecimento de denúncia, bem como não cabe nos juizados especiais. Primeiro, não cabe na ação penal privada, porque na ação penal privada não vigora o princípio da indisponibilidade, vigora o princípio da disponibilidade. Ou seja, você particular que sofreu um crime de ação penal privada pode dizer não tenho interesse em mover a queixa. Ponto. Também não vigora na ação penal pública que depende de representação para o oferecimento da denúncia, porque o ofendido, que é quem representa, autorizando o Ministério Público a processar aquela pessoa, pode simplesmente dizer não, eu não desejo que o Ministério Público processe aquela pessoa, é um crime de ação penal condicionado a mim, então eu não quero que aquela pessoa seja representada e, portanto, não vai poder ser denunciada, porque a representação é uma condição de procedibilidade. Nesse caso, então, ele tem a disponibilidade de representar ou não para que aquela pessoa seja processada. E como eu disse para vocês, também não cabe nos juizados especiais, porque vigora o princípio da discricionariedade regulada ou regrada, que permite, nos juizados especiais, a composição civil entre autor do fato e vítima e permite a transação penal, que é a proposta que o Ministério Público faz, de pena não privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa para o autor do fato, e assim ele faz um acordo com o autor do fato, sendo então disponível a ação penal nos juizados especiais. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Bom, princípio do juiz natural. Uma aluna, acho que foi aquela ali, perguntou, mas, doutor Franklin, o senhor não vai falar do princípio do juiz natural? Eu disse, na próxima aula. Lembra? Foi para ti, não foi? Princípio do juiz natural. O mesmo raciocínio do juiz natural vale para o princípio do promotor natural. Princípio pelo qual o autor do ato ilícito só pode ser processado e julgado perante o órgão competente designado pela Carta Magna. Qualquer pessoa que pratica um crime só pode ser julgado pelo órgão competente. Uma pessoa que praticou um crime comum será julgado pela justiça comum. Uma pessoa que praticou um crime militar será julgado pela justiça militar. Uma pessoa que praticou um crime da alçada da Justiça Federal será julgado pela Justiça Federal. Ou uma pessoa que praticou um crime eleitoral será julgado pelo promotor, pelo juiz eleitoral, com uma ação promovida pelo promotor eleitoral. O que eu quero dizer para vocês, mudando o princípio do juiz natural para o promotor natural, eu poderia dizer que o princípio do promotor natural é o princípio pelo qual o autor do ato ilícito só pode ser processado pelo órgão competente designado pela Carta Magna para promover aquela ação penal, sendo a ação penal pública pelo Ministério Público, sendo a ação penal privada pelo querelante. Então, no caso do promotor natural, eu tenho o promotor da justiça comum, que vai processar a pessoa que praticou um crime comum. Eu tenho o procurador da República, que atua a nível de crimes da alçada da Justiça Federal. Eu tenho o promotor eleitoral, naqueles crimes eleitorais.
E eu tenho promotor militar para aquela pessoa que praticou o crime militar. A Constituição, então, outorga a esse promotor natural o direito dele mover a ação. Vejam, isso é muito importante, porque suponhamos, se eu sou promotor da infância, designado para atuar na infância, eu não posso mover uma denúncia por crime contra o consumidor. Vocês não concordam? Se eu, promotor da infância, presencio um crime eleitoral, eu não posso mover a denúncia por crime eleitoral. Por quê? Porque eu não sou o promotor natural do caso. Promotor natural do caso é aquele que tem atribuição para funcionar naquele caso. Juiz natural é o juiz competente para processar e julgar aquele feito. Eu não posso, num crime federal, praticado contra o interesse da União, pegar e colocar para ser julgado pelo juiz estadual. Exemplo. Nós tivemos e temos ainda muito assaltos que acontecem aos Correios. Vocês devem presenciar várias situações de assaltos aos Correios. E nessa época, nós estávamos em São Sebastião da Boa Vista e houve um assalto na agência dos Correios de São Sebastião. Não tinha delegado e o escrivão, que até era um bom escrivão, fez um inquérito muito bem feito e o delegado, na verdade, só assinou depois. E esse inquérito, então, em linhas gerais, ele pedia a prisão preventiva das pessoas que foram os autores daquele assalto. Muito bem. O juiz estadual decretou a prisão preventiva e essas pessoas foram presas. O advogado de defesa argumentou justamente isso, sendo Correios ao interesse da União, portanto, deveria ser decretada a prisão preventiva, não por um juiz estadual, mas sim por um juiz federal. E com isso não havia o princípio do juiz natural. Portanto, ele conseguiu relaxar a prisão devido àquele juiz não ser competente para decretar a prisão daqueles elementos. Diga. A pergunta é, nos crimes contra os direitos humanos, né? Nós tivemos uma tentativa, eu não sei se vocês sabem, no caso da irmã Dorothy, houve uma tentativa de levar o crime daqui para ser julgado no estado do Pará, para ser julgado na Justiça Federal, né? Isso eu diria que é muito discricionário e existe todo um envolvimento político. Se a União verifica que o Estado não está tomando as medidas necessárias para que aquele crime seja apurado, para que aquela pessoa seja processada, julgada e condenada e pague pelo que cometeu, a União pode avocar naqueles crimes praticados contra os direitos humanos o processo. Mas o Estado do Pará, no caso Dorothy, provou que tomou todas as providências necessárias, que não houve negligência do Estado. Então, poderá ser avocado para julgamento na Justiça Federal? Pode, desde que fique provado que o Estado não está cumprindo com a sua função, que não foi o caso do Estado do Pará, que provou que cumpriu a função. Bom, vamos agora, ainda falando sobre o juiz natural, dizer que a previsão da Constituição, ela prevê, então, quais os órgãos jurisdicionais, federais, estaduais, comuns, especiais, competentes para a apreciação das ações, inclusive penais. Então, como eu disse, ela prevê que a Justiça Federal julga crimes em que a União tem interesse, justiças estaduais julgam aqueles crimes comuns, as justiças especiais, seja ela militar, seja ela eleitoral, ela vai julgar aquele crime da alçada militar e vai julgar aquele crime da alçada eleitoral. Princípio da iniciativa das partes e do impulso oficial.
Sendo o direito de ação penal, né, sendo um direito de invocar a tutela jurisdicional penal do Estado, é evidente que deve caber à parte ofendida a iniciativa de propô-la. Claro, se eu tiver um crime de ação penal pública, o promotor de justiça, sendo uma ação penal pública incondicionada, terá direito pleno de mover aquela ação. Se aquela ação for condicionada a uma representação do ofendido, ele precisa da autorização do ofendido. Se aquela ação penal for condicionada à requisição do ministro da Justiça, ele precisa da autorização da requisição do ministro da Justiça. E se a ação penal for privada? Se a ação penal for privada, é evidente que deve caber ao querelante a iniciativa de propô-la, tá? Então, princípio da iniciativa das partes. Bom, e conceder ao juiz a possibilidade de deduzir a pretensão punitiva perante si próprio. Veja, quando eu falo de impulso oficial no processo penal, isso, na verdade, tem uma grande repercussão. Por quê? Nós temos que aprender que no processo penal vigora o princípio da verdade real. Logo, já expliquei que o interesse aqui é proteger a liberdade que é indisponível. Portanto, o juiz do processo penal tem que buscar a verdade dos fatos. Não se vai se basear exclusivamente numa confissão, num depoimento. O conjunto probatório prova o que realmente aconteceu. Portanto, no processo penal, o juiz não pode proceder de ofício. Não existe mais a possibilidade do juiz promover a ação penal, embora ele possa requisitar a abertura de inquérito. Mas o impulso oficial no processo penal me diz que o juiz do processo penal pode tomar a iniciativa de produção de provas, de mandar ouvir testemunhas, de mandar fazer perícias, de fazer acariações para saber efetivamente o que aconteceu, para que seja provada a verdade real do processo. Portanto, é diferente do processo civil, em que o impulso oficial deve ser dado mais pelas partes, porque existe um interesse patrimonial. No processo penal, não. O juiz pode dar esse impulso, porque existem interesses indisponíveis, que é a questão da liberdade. Até aqui tudo tranquilo? Beleza? Princípio da iniciativa das partes do impulso oficial. Cabe ao MP, então, representante do Estado da Administração, e aí nós chamamos Estado da Administração para o MP e Estado Juiz para o Poder Judiciário, propor a ação penal pública e o ofendido ou seu representante legal, ação penal privada, no que se denomina princípio da iniciativa das partes. E cabe ao juiz, na busca da verdade real, dar impulso requisitando aquelas provas que achar conveniente, mandando praticar aqueles atos processuais para se chegar efetivamente a quem praticou aquela infração penal. Dessa forma, proposta a ação passa-se a desenvolver o processo de um ato processual a outro até que a instância se finde. Eu vou praticar os atos processuais de acordo com o princípio do devido processo legal, cada ato na sua sequência. Eu tenho que respeitar o contraditório e ampla defesa, eu tenho que respeitar o duplo grau de jurisdição, aquela decisão do juiz de primeiro grau vai necessariamente ensejar um recurso, poderá ensejar um recurso, e eu tenho que findar a instância a fim de se assegurar a continuidade e o necessário impulso oficial, que é aquele impulso que é dado pelo próprio juiz para o fim do processo. O impulso oficial deve ser dado com o objetivo de se buscar a verdade real. Tranquilos até aqui? Fácil? Vamos continuar. Cansados? Muito cansados? O senhor trabalhou o dia todo, né? Está meio sonolento. Aquela ali também já está... Aguente um pouquinho aí, vamos continuar. Estão embalados aí o pessoal de trás? Tranquilo? Tá bom, na velocidade não dá para o cara dormir, não é possível.
Tranquilos, né? Então vamos lá. Outros princípios do processo e do procedimento. Além de todos esses, ainda tem princípio aí? Tem princípio. Vamos lá. No sentido do dever, né, que nós temos como professor de processo penal, nós temos que apontar outros princípios que poderão cair na nossa prova.